nunca bateu o dedinho numa quina? Quem já nunca fez aquele cortinho de papel no dedo? Você sente. Você sabia que muitas dores de cabeça são provocadas porque você não está bebendo água direito? E aí você não bebe água direito e o seu intestino também sofre, e aí você não vai no banheiro? E tudo é porque você não está bebendo água. Você está doente no seu corpo e não está percebendo. A igreja de Cristo é a mesma coisa. Quando você está ferido e você não trata da sua ferida, você vira uma afta na boca do corpo de Cristo. E aí, o corpo de Cristo como um todo, a igreja como um todo, não consegue aproveitar tudo que Deus tinha para ela e não consegue o quê? Ser comunidade, porque você está ferido. Porque você não está escolhendo lidar com seus sentimentos. Aí você se tornou o quê? Um crente afta. Você está sendo um empecilho para o bom funcionamento do corpo. E sabe, não me leva a mal, eu já fui ferida pela igreja. Bom, como muitos filhos de pastor por aí, eu fui muito bulinada aqui dentro por ser filha de pastor. Eu lembro que eu e a pastora Rebeca, nós chegávamos muitas vezes perto dos grupinhos e eles falavam assim, vamos parar o papo porque a filha do pastor chegou. E imagina uma adolescente querendo pertencer a algo, não conseguiu, porque foi rejeitada. Então a ferida da rejeição dentro da igreja foi muito pesada dentro de mim. Então a igreja é cheia de gente imperfeita, que acaba nos ferindo. Mas o que é importante é o que você vai fazer com isso, não o que fizeram com você. Eu podia muito bem me tornar uma crente afta. E mesmo que eu não percebesse, por muitos anos, eu fui uma crente afta. Por quê? Porque a Bíblia fala que você precisa ter irmãos dentro da igreja. E eu queria ter irmão dentro da igreja? Mas que não! Não queria para me bulinar de novo. Para contar os meus segredos para outras pessoas. É lógico que eu não vou me aproximar de ninguém. Fiquei amiga da minha mãe. O que, por favor, essa é uma das melhores coisas da vida. Ser amiga da sua mãe, e da sua irmã, e do seu pai. Mas isso me trouxe consequências para a comunidade igreja, para o corpo da igreja. Por quê? Porque a minha ferida impedia que a igreja funcionasse em seu total vigor. Por quê? Por quê? Porque eu sou parte do corpo. E qualquer partinha do corpo que não está bem já é prejudicial ao corpo. E sabe quem é que vai curar aquela afta? A minha mão. Por quê? A minha mão vai levar o remédio para a afta. E presta atenção nisso. Muitas vezes é a mão que escovou os dentes, que bateu e deu aquela afta, sabe? É a mão que provocou a afta que vai curar a afta. Você está entendendo? Eu vou falar de novo. A mão que bateu na minha boca e fez a afta é que vai curar a afta. Eu também já fui curada pela igreja. Vou te contar algumas histórias rapidamente. Um dos grupos que me bulinou por um tempo, chegou uma vez, eu lembro, a gente estava aqui no fundo da igreja aqui, e eles chegaram para mim e falaram, Ana, vem aqui um pouquinho. A gente queria te pedir perdão pelo jeito que a gente tratou você. Quando vovó foi morar com Jesus, eu sabia que o Espírito Santo era consolador, mas eu conheci o consolo através da igreja. Quando eu fui para casar, eu casei no meio da pandemia, é uma outra história por um outro sermão, mas eu casei quando a igreja conseguiu poder se reunir novamente, e um pedaço grande da minha família foi muito contra, brigou com a minha família, e sabe quem me acolheu? A igreja. Pessoas do nosso time, nossos irmãos, fizeram coisas inimagináveis pelo nosso casamento. Quem que estava aqui no meu casamento? A igreja. E se não bastasse todo esse amor que eu senti da igreja, quando eu perdi meu bebê em janeiro do ano passado, quem me amou? A igreja. Eu sou
a minha linguagem de amor é presentes. E sabe o que eu mais recebi nessa época? Presentes. Eu acordava e tinha uma cesta de café da manhã ali com um recadinho. Juntou presente e comida. Ixi. Tinha um chocolate. Tinha sempre um recadinho. Ana, a gente está orando por você. Nós recebemos flores. Nós recebemos tanto amor e carinho da igreja. Quem que me ajudou a atravessar aquele vale? A igreja. Quem foi instrumento de vida na vida do nosso querido irmão Ayrton? A igreja. Enquanto o irmão Ayrton estava ali na UTI, lutando pela vida, quem que cuidou da Cláudia e da Milena? A igreja. Mas às vezes a gente é tão imaturo que a gente fica no que está nos fazendo mal. E aí a gente não serve direito. Na verdade, feridos ferem. Então, o meu comportamento e a minha emoção de quem está ferido vai fazer com que eu trate mal as pessoas, vai fazer com que eu fale mal dos outros. E por fim, escuta essa, vai me tirar da igreja. Aí eu vou sair ferido dessa igreja e vou achar que vou encontrar uma igreja melhor que a minha, que estava. Mas aí eu vou chegar lá e como eu não amadureci com a experiência que eu tive, eu vou ser ferido lá de novo. Aí eu vou ser ferido lá de novo e vou falar, cara, essa igreja também é... Ai, agora, qual uma palavra boa? Não serve. Eu não me enquadro, não, porque fizeram isso e fizeram aquilo, aí eu vou para outra igreja. Aí eu tenho outra ferida naquela igreja. E se você analisar, muitas das vezes é a mesma ferida, só que de outras formas. Aí eu vou lá. Aí eu não trato aquela ferida, porque eu já cheguei lá na afta. Eu já cheguei lá sendo crente afta, sendo crente úlcera, de repente sendo crente doença autoimune, sendo crente câncer. E aí vão lá e me ferem de novo. E é lógico que eu acabo ferindo os outros no meio do caminho, porque a língua do ser humano é terrível. E aí eu fico pulando de igreja em igreja até eu falar o quê? Não quero mais saber de igreja. Aí você vira para um crente que te encontra mais para frente e fala, você vai em alguma igreja? Aí você responde assim, não vou. Fui ferido pela igreja, não sou mais de igreja. Às vezes a gente fala misericórdia, mas é assim que a gente age. No começo do culto, a gente brincou aqui com a pastora Vera e o Dani. O Dani passou por mim, nem vi que era ele. E aí eu fui lá e cumprimentei a pastora Vera. E aí ele veio me cumprimentar e pisou no meu pé. E aí ele me abraçou e falei, nossa, desculpa, além de quase ter te derrubado na hora que eu passei por você, eu pisei no teu pé. E aí a gente começou a falar, vai que entra no meu sermão, né? E entrou. E aí a hora que eu voltei para lá, eu vi que eu não cumprimentei o Rafa. Falei, nossa, não cumprimentei o Rafa. Às vezes são coisas tão pequenas. Nossa, mas o pastor passou por mim e não me cumprimentou. Você viu que ele me cumprimentou todo mundo que estava na fileira, mas não cumprimentou eu. Sabe o que me pega na veia? Me pega na veia a gente ter esse tipo de pensamento. Ao invés de pensar no melhor, não, de repente, sei lá, ele lembrou que precisava fazer alguma coisa, aconteceu alguma coisa, de repente ele não está bem, está com uma dor de barriga, vou orar por ele. A gente fica pensando, pastor não gosta de mim. Não precisa ser pastor. Aquela fulaninha ali, ó, não vai com a minha cara. Está sendo crente afta ou o quê, irmão? Um corpo, para funcionar por inteiro, precisa de pessoas que não estão feridas pelo próprio corpo. Mas isso requer muita coragem.